tremenda alteração para melhor em sua vida pessoal, se você fizer isso de maneira constante. Como eu sou bonzinho, eu vou colocar aqui a pergunta para vocês. Olha que coisa linda. Como diria a nossa filósofa Camila Leal, vamos começar do começo. Primeiro, o mais importante. Quando a gente tem uma frase do C.S. Lewis, ele diz assim, quando nós... não vou lembrar, eu já usei em sermão, mas a frase ipsis litteris não vou lembrar, mas ele diz assim, que quando a gente começa pelas segundas coisas, em detrimento das primeiras, a gente perde ambas. Quando a gente prioriza o que não pode ser prioridade, a gente deixa de fazer aquilo que é fundamental. Então, o que você poderia fazer e ainda não está fazendo, que é capaz de causar uma tremenda alteração para melhor em sua vida pessoal, se feito de maneira constante. Porque não é fazer uma única coisa, não. Amanhã eu vou controlar a minha agenda, vou colocar tudo na agenda do celular, com despertadores para cada alteração de tarefa. Você não vai causar um impacto no teu futuro se você fizer isso só amanhã. Isso tem que tornar-se um hábito. Isso tem de tornar realmente uma reflexão diária. Pera lá, o que eu realmente preciso fazer hoje? E quais são as coisas que eu quero fazer hoje? O que eu preciso e o que eu quero. Porque às vezes a gente gasta tempo fazendo o que quer fazer e deixa de fazer o que precisa ser feito. Exemplo, tarefa. Exemplo, estudar. Exemplo, se preparar para a prova. O que é mais importante? Brincar ou estudar? Depende. Depende do momento. Depende do momento. Não é? Se você estudou o dia inteiro, você precisa brincar. E aí a brincadeira, o hobby, o aspecto lúdico pode se tornar fundamental para o funcionamento melhor da tua vida. Mas o que é primeiro precisa ser feito primeiro, porque senão a gente acaba perdendo tudo. A gente nem se diverte porque a cabeça fica pesada e nem faz o que precisa ser feito. Chega no final do dia com aquela sensação de incompetência, de ineficácia. Esse sentimento ele é estressante. O sentimento de que você não deu conta de fazer tudo que precisava fazer, esse sentimento causa ansiedade, você não dorme bem à noite, né? E eu, particularmente, eu sofro com ansiedade. A minha personalidade é assim. Então, o que acontece? É muito comum, às vezes, assim, 4, 5 horas da manhã, eu perco o sono e fico revirando na cama, eu nem tento mais. Eu já levanto e já venho para o computador escrever o que eu preciso fazer. A quinta-feira da semana passada, mesmo um exemplo recente para vocês saberem como que é comum e como que a vida pode funcionar. Na semana passada, quinta-feira, nós tínhamos treinamento de liderança, tínhamos Amp Room, e eu tinha um monte de reuniões importantes, e que eu precisava dirigir essas reuniões. Então, eu fiquei com muito medo, eu perdi o sono, era 5 horas da manhã, pensando nas reuniões, pensando no treinamento, pensando no Amp Room. O que eu fiz? 5 horas da manhã, levantei, vim para o computador. Aí vou fazer minha devocional, tenho tempo com o Senhor, já acordei mesmo, tá tudo escuro, tá silêncio, vou ler a Bíblia, vou orar, e aí sim, coloco no papel tudo que eu preciso fazer, a mente está fresca, não estou pressionado, ninguém está me fazendo perguntas ainda, então eu vou lá e administrei o meu dia. Eu não preciso fazer isso todo dia. Eu faço isso nos dias mais tensos, nos dias mais corridos, atribulados, tem muita coisa para fazer e coisas importantes e muito diferentes. Tem que ter, por exemplo, eu lidero a juventude, então eu tenho reuniões semanais e falo diariamente com Fefe e com Camila. Eu tenho que ter direção para esses dois líderes. Mas eu sou líder da Thaís e do Macena, que lideram a área de música da igreja. Eu sou líder da área, eu sou pastor da área infantil da igreja, então eu tenho que me reunir com a Andréia. Eu sou a área de arte está embaixo de mim, então eu tenho que me comunicar com a Alessandra. Então, se eu tiver que participar de um monte de reunião, uma atrás da outra, é óbvio que eu vou me perder nos conteúdos. Daqui a pouco eu estou falando de música com a Andréia e estou pedindo para a Thaís preparar a Vila Esperança, ou a galera da Vila. Pede para eu cantar que eu dou conta. Não vai rolar, Fefe, né?
Então, assim, é muito importante a gente entender essas três questões. E, de acordo com o autor, ele fala que esses três fatores, ou seja, ser proativo, é, começar com o objetivo na mente e, primeiro, mais importante, são questões pessoais. E os outros quatro fatores, os outros quatro hábitos, são fatores públicos. Então, proatividade, objetividade e importância, né, para estabelecer apenas uma palavra para cada hábito, né? Então, proatividade, objetividade e importância, prioridades, né? Então, esses três fatores diz respeito à minha personalidade, aquilo que eu sou e aquilo que eu posso me tornar. Então, eu não preciso ser o cara mais organizado, eu não preciso ser o cara mais sistemático para ter uma vida competente, para fazer o que eu quero. E assim, tem muita gente que deixa tudo para a última hora, tem gente que não consegue ser pontual, tem gente que deixa o deadline. Eu e a Camila, a gente usa muito essa expressão. O deadline, para algumas pessoas, é adrenalina. Eu gosto, eu funciono na pressão. Mas para algumas pessoas, o deadline é imortalidade, é inércia. Se você disser para uma pessoa assim, cara, eu preciso que você entregue isso amanhã pela manhã, tem algumas pessoas que vão fazer. Tem algumas pessoas que falam assim, eu não vou fazer. Se o prazo não for maior, eu não vou dar conta. Então, não importa a sua personalidade, importa quem você é e, nesse caso, também aprender a dizer não. Se você está sob pressão, você tem que dizer, ó, isso eu não vou fazer agora, isso eu não tenho condições de fazer nesse semestre e assim por diante, né? Não vamos entrar no mérito dos exemplos, que são muito múltiplos, né? Mas, então, quem sabe a gente poderia resumir assim, ó, proatividade, 2, objetividade e 3, olha como eu estou facilitando as prioridades. Olha como eu estou facilitando a vida de vocês. Eu estou resumindo um livro para vocês, mas vocês compram porque esse livro pode mudar a vida de vocês. Eu li ele na época que eu estava fazendo faculdade, a de administração. Eu li esse livro, está na minha bibliografia, da minha monografia, né? É outro nome. Que nome que vocês usam para monografia? Monografia eu fiz na teologia, mas não é dissertação também, que dissertação acaba sendo uma, né? Mas tese de conclusão de curso, né? TCC, isso, o nome era esse, TCC. É isso? Como que vocês usam hoje? Tem alguém se formando aí? Acho que é Aprender terceiro, né? TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. Foi isso. Na UEL eu usava essa terminologia. Não sei se é ainda assim, né? TCC, exatamente. Aprender a falar não para algumas coisas é muito importante também. E é TCC mesmo. Obrigado, Nandinha. Olha lá, então vamos dar sequência. Então, ó, perceba, esses três hábitos está relacionado com personalidade. Os outros quatro agora estão relacionados com o público. Mas qual é a relação de Jesus com o primeiro, o mais importante? Mateus 3:17. Antes de começar o seu ministério, Jesus recebeu um carimbo. Jesus assumiu a sua identidade. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus não tinha feito os milagres, Jesus não tinha vencido o tentador, Jesus não tinha preparado discípulos, Jesus não tinha curado ninguém, não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Mas para Jesus, o que significa começar com o objetivo? Ou melhor, fazer o mais importante primeiro. Ele assumiu a sua identidade. Para Jesus, a sua prioridade máxima era ser o Filho de Deus e fazer e cumprir os objetivos que proativamente ele tinha assumido que cumpriria. Então, nada tirou Jesus desse foco. Você pode perceber assim que no ministério de Jesus ele teve muitos contratempos, muitas coisas que poderia ter feito ele perder tempo. Mas os estudos comprovam que Jesus teve de ministério de 3 a 4 anos, não mais do que isso. Então, em 3 ou 4 anos, ele fez tudo o que precisava fazer. Então, Jesus ele é mestre da administração do tempo. Ele resumiu em 3 anos
o que ninguém na história, nem antes nem depois, conseguiu fazer. Tá certo? Por quê? Porque teve iniciativa, tinha um objetivo em mente e alinhou suas prioridades. Primeiro, o mais importante. Tá certo? Quarto hábito. Quarto hábito. Pense em vencer/vencer. Por que isso? De acordo com o autor, ele diz que para você vencer, ninguém precisa perder. Olha que coisa bonita, cara. Isso não é lindo? Para você vencer, ninguém precisa perder. Eu fiz um curso recentemente, eu achei interessante. A gente brinca, né? Ah, vou jogar na Mega Sena, né? E eu me lembro de uma vez que a gente foi para a Europa, eu e a Camila, a gente foi passar um tempo em Lisboa, a irmã da Camila morava lá. Meu, e a Mega Sena acumulada da Europa estava pagando nada mais, nada menos do que 300 milhões de euros. Na época era algo em torno de R$ 1 bilhão, né? Hoje vale até mais. Meu, se eu jogo e ganho, né, me torno bilionário de uma hora para outra. Mas fazendo um curso recente, o palestrante ele falou de uma experiência que ele viveu na casa dele, a maneira como ele ensinou o filho dele. Ele falou assim: papai, por que nós não jogamos na Mega Sena? A gente vai se tornar milionário de uma hora para outra. E ele falou justamente isso, porque para eu ficar rico, ninguém precisa ficar pobre. Por que é tão importante você ensinar isso para uma criança? Porque é a mentalidade do vencer-vencer. Ah, alguém pode dizer assim, ah, mas uma fezinha só vou jogar ali, né, um bolão da empresa, R$ 10. Mas todo esse dinheiro é fruto de uma arrecadação de milhões e milhões de brasileiros que pagam para tentar a sorte. Então, pessoas que estão ali, às vezes, recebe na lotérica o salário e ali mesmo deixa a sua aposta em jogo. E tem pessoas que são viciadas nisso. Não vou entrar no mérito da questão, mas eu achei fantástico a explicação que esse palestrante deu e que tem a ver com esse princípio do vencer-vencer. Então, para eu vencer, para eu ficar rico, se alguém precisar perder ou ficar pobre, então não é mérito, isso é roubo, isso é desonestidade. Então, nós precisamos desenvolver este hábito de que para eu vencer uma discussão, a outra pessoa também precisa vencer. Imagina isso, vamos aplicar. Casamento. O maridão vence com seus argumentos e convence a esposa de que ele está certo. Oh, legal, venci. Aí a esposa pensa, que tirano, que cara arrogante, ele está sempre certo, sempre acha que é perfeito. Aí à noite, o maridão quer namorar a esposa e dar beijinhos e trocar carícias com essa mulher que acabou de ser derrotada pelo marido, que é fissurado em vencer discussões. Um patrão e um empregado, um patrão tirano que explora os seus funcionários. Ele vence, mas alguém está perdendo. Claro que na vida, né, quem paga acha que é muito, quem recebe acha que é pouco. Isso é assim e sempre foi e sempre será. Mas, justiça à parte, vamos desenvolver este hábito de vencer, vencer. E este estado de espírito, não é? O autor diz que esse estado de espírito busca constantemente o benefício mútuo em todas as interações humanas. E entender que os acordos e soluções podem ser mutuamente benéficos, mutuamente satisfatórios. Então, para alguém, se você está assinando um contrato, você não precisa necessariamente ter na sua mentalidade que você vai ganhar o tempo todo, porque essa mentalidade é vencer, perder. E ele coloca isso no livro, ele dá todos os desdobramentos dessas variáveis. Então, pensa numa mentalidade vencer, perder. E isso é muito comum. Uma pessoa que só quer vencer para outra pessoa que só quer perder. Não tem jeito. Um filho que só quer vencer faz com que o pai sempre se sinta um perdedor. Um pai que só quer vencer faz com que seus filhos se sintam sempre perdedores. Liderados que querem vencer fazem com que seus líderes se sentem perdedores e assim por diante.
Por outro lado, a mentalidade perder-vencer tem os seus desdobramentos. Então, é uma vida de anulação. Então, eu abro mão dos meus pensamentos, eu abro mão das minhas convicções para outra pessoa ser feliz. Eu abro mão dos meus desejos para outra pessoa vencer. Eu abro mão, e assim, a vida faz a gente se tornar assim. Então, tem pessoas que não opinam, tem pessoas que são doentiamente tímidas, não estou falando de pessoas mais quietas do que as outras, mas tem pessoas que se anulam. E isso provavelmente é traço dessa mentalidade perder-vencer. Não importa o que eu penso, vamos fazer a tua vontade. Não importa o que eu quero, vamos fazer o que você quer, né? E lá no fundo, tanto vencer-perder quanto perder-vencer geram uma quarta variável que o autor coloca, que é a mentalidade do perder-perder. Quando um dos lados perde, os dois estão perdendo, certo? Então, ele diz que o hábito social, né? Os três primeiros são pessoais, esse público social, ele diz que começa com essa mentalidade do vencer-vencer. Então, junto com isso, ele coloca 5 questões que eu achei muito interessante e coloco aqui para vocês, porque eu sou bonzinho. Opa. Ele fala a respeito de que para você construir de fato esta mentalidade, você precisa ter uma combinação relacionada a caráter, que tem a ver com integridade e maturidade, tem a ver com relacionamentos duradouros. Os relacionamentos que duram são esses relacionamentos onde você é beneficiado pela amizade, mas o amigo também é beneficiado pela sua amizade, né? Então, é a mentalidade vencer-vencer. É a mentalidade de bons acordos, você ter essa convicção de que se você pode ganhar 20 e o outro perder tudo, você abre mão de ganhar 20 para ganhar 10, para que o outro também possa ganhar alguma coisa, não é? Só que num sistema empresarial, por exemplo, quando aplicado a isso precisa ter sistemas, porque os resultados é que vão sustentar essa atitude. Não adianta você verbalmente querer provar que você está vivendo na mentalidade vencer-vencer se os resultados a longo prazo faz com que alguém esteja perdendo. E aí você submeta os processos, né? É olhar pelo olhar do outro e encontrar opções possíveis. Então, essa mentalidade de vencer-vencer faz com que você tenha você seja uma pessoa altamente eficaz. E de que jeito que Jesus fez isso, gente? No Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 34, um texto muito interessante, onde Jesus fala assim, olha, ele estava crucificado e algumas pessoas estavam caçoando e algumas pessoas já estavam até se compadecendo de Jesus. E ele na cruz, porque tinha um objetivo em mente e porque ele estava priorizando aquilo que ele realmente estava fazendo, então ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Para Jesus morrer, ele não precisava condenar pessoas. Para Jesus morrer, ele não precisava acusar as pessoas de estarem caçoando. Imagina Jesus na cruz, que bonito, né? Aê, Deus, eu estou aqui na cruz, estou ensanguentado, esses caras estão rindo de mim. Manda fogo do céu. Porque alguns discípulos, inclusive, tiveram essa atitude com Jesus. Senhor, manda cair fogo do céu sobre essas pessoas. E Jesus falou assim, ei, quem são vocês? Vocês querem ser o primeiro? Sejam servo de todos, né? Então, Jesus, ele desenvolveu essa mentalidade, ele viveu nessa condição. Para ele ir para a cruz e ressuscitar, ele não precisou mandar ninguém para o inferno. Ele não precisou condenar ninguém. A condenação é fruto da humanidade caída, né? A artimanha de Satanás desde sempre. Mas o que Jesus fez, e esse versículo demonstra isso, né? Lucas 23, 34, diz assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, para eu ir para a cruz e vencer do ponto de vista do plano original, do objetivo que tínhamos em mente, essas pessoas não precisam ser condenadas. Elas vão aprender com o tempo. Então, essa mentalidade é uma habilidade de pessoas altamente eficazes. Quinta habilidade,
Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Gente do céu, eu tô falando, conforme eu vou falando, eu vou pensando aqui, meu Deus, que ridículo, não é? Porque parece ser coisas tão simples, mas o cara vendeu 15 milhões de cópias. Alguém pergunta, mas isso eu penso nisso, eu pensei nisso a semana passada. Pois é, porque você não escreveu um livro com 400 páginas em 1989, você vai ficar rico. Mas alguém já escreveu isso, que pode parecer ridículo hoje. Alguém deixou a sua família e deixou uma herança rica. Stephen Covey morreu em 2012, né? Mas foi um cara extremamente respeitado no mundo da administração moderna. E foi contemporâneo de Peter Drucker, que também é um outro clássico, né? Teórico da administração, liderança, marketing, né? E ele diz que a combinação para você vivenciar bem essa habilidade do primeiro compreender para depois ser compreendido é você viver o caráter na comunicação. A maneira como você se comunica é fruto do seu caráter. Se você procurar comunicar aquilo que você não é, em algum momento vai acontecer um desarranjo, uma desordem. Então você se comunica porque você tem o desejo de ver as coisas sendo bem feitas. Então você associa isso, o ouvir com empatia, não é? E tem uma expressão do coaching moderno, né? Que a gente tem falado tanto sobre o coaching, eu falei para vocês que eu fiz também alguns cursos, né? E o coach ele fala assim do ouvir proativamente, né? Ou ouvir com atenção. Isso, a psicologia, os conselheiros, no aconselhamento pastoral, isso aqui é fundamental. E o que é ouvir com empatia? É você ouvir sem fazer caras e bocas. É fazer poker face na hora que a pessoa te confessa um pecado. Porque a maneira como você reage vai fazer com que a pessoa pare de falar. Traí minha namorada. Meu Pai Celeste, que porcaria você fez? Pronto, já travou. Já travou. Certo? Então, Nandinha, você já tem aprendido alguma coisa nisso aí, na psicologia, querida? Fale para nós aí sobre o ouvir com empatia. Dê alguns passos práticos, assim, para a gente aprender a ser bons ouvintes, Nandinha. Fale para nós, ajude, vocês estão tão quietinhos. Ai, Dani, por que você fez isso comigo, assim, do nada? Eu fico nervosa. Não tem problema. Mas eu acho que uma coisa muito importante é ouvir sem ficar pensando na resposta que você vai dar, sabe? Porque às vezes a gente já fica escutando a pessoa e quando a gente começa a pensar na resposta que a gente vai dar para o que ela está falando, querendo ou não, a gente já entra com os nossos conceitos, né? O que a gente está achando daquilo que ela está falando. Então, acho que assim, escute para escutar, tipo, para realmente estar presente ali com aquela pessoa e tudo mais. E depois, tipo, obviamente, né, que vai ser uma conversa. Então você vai falar um pouco, a pessoa vai falar um pouco, mas escute com calma, tipo, esteja aberto, assim, e entenda que, tipo, qualquer pessoa, por mais parecido que seja com a gente, tipo, por estar no mesmo contexto, tipo, igreja e tudo mais, tem uma realidade muito diferente da nossa. E tá pensando, tá numa lógica de pensamento, às vezes, muito diferente da que você tá. Então não adianta tentar colocar a fala da pessoa dentro da sua vida, da sua história, né? Então escute mesmo, tipo, peça sabedoria para Jesus para responder, né? Mas acho Valeu, que né? Fantástico. Olha, eu vou falar para vocês assim que o pregador, o preletor, o orador, de uma forma geral, ele tem alguns truques. E um deles é você focar e olhar mais para as pessoas que interagem, que ouvem com empatia. Então, tem aquelas pessoas que estão olhando para baixo, olhando no celular, estão cutucando, estão conversando. Essas pessoas tiram a nossa atenção e gera irritabilidade. E tudo que a gente não precisa é ficar irritado no meio de uma preleção. Então, o que você faz? Você olha para quem está te ouvindo com atenção, para quem está fazendo anotações. Se você conta uma piada, ele dá risada, né? Se você conta um drama, ela faz cara, né, de dor, né, de surpresa quando você conta uma coisa inusitada. Então, ouvir com empatia significa você buscar compreender as coisas. Buscar compreender as coisas. E aí,
diagnostique antes de receitar, né? E aqui nós temos vários, né, medicineiros aqui, alguns que estão se preparando, outros que já estão estudando. Meu, nada pior do que o paciente chegar na tua sala e você dizer, eu estou com dor de cabeça. Já sei. Toma ivermectina. Só para ser polêmico, né? Ou seja, você tem que fazer um diagnóstico, você tem que ver as possibilidades, você tem que pensar. Então, procurar compreender é uma habilidade. É você falar depois de procurar diagnosticar a situação. Tem pessoas que interrompem e já começam a falar. Eu me lembro de um episódio que marcou muito a minha vida. Eu estava passando uma semana violenta, né? A gente morava em Sorocaba ainda, um episódio que me chamou muita atenção. Eu estava muito triste, passando por muitas lutas. A Beatriz tinha acabado de nascer, eu e a Camila cheio de crises conjugais, crise financeira, e fui para a igreja, preguei no culto da manhã, dei aula depois na escola bíblica, e na hora do encerramento, uma pessoa, que era uma pessoa que eu tinha muita confiança, chegou para mim, colocou a mão no meu ombro e falou assim, olha, você não está bem. Estou olhando desde cedo, você não está bem. O que aconteceu? E eu rapidamente falei assim, olha, tive uma semana dificílima. E falei assim, 3 coisas rápidas. Ó, aconteceu isso, isso, isso. Sabe o que ele falou para mim? Meu, você não sabe da minha semana. Meu carro quebrou e eu fiquei a semana inteira sem carro. Eu falei, meu, então esquece meus problemas, vamos falar do teu. Você ficar sem carro é muito mais importante do que falar da minha vida. Então, assim, acabou a empatia. Eu não falei mais, ele não falou mais, e os dois foram cada um para um canto com a sensação de que, pô, perdi uma oportunidade de compartilhar minhas lutas. Percebe? Então, ouvir com empatia é você, né, aquela velha história, você contar para alguém, nossa, eu tenho uma úlcera, a minha sangra, né? Descobri um nódulo, nossa, eu tô com 6, né? Então, ou seja, fica disputando quem tem mais problema. Então, assim, o caráter, né? Você ouvir alguém com atenção diz muito a teu respeito, quem você é, se você realmente está preocupado com o problema da pessoa, né? E aí, consequentemente, compreensão, percepção. E aí, o autor, ele fala sobre tudo isso e no final, 1/4 do capítulo, ele escreve a brilhante frase, o título começa assim, então, procure ser compreendido. Ou seja, ser compreendido não é uma prioridade. A habilidade de quem quer ser compreendido significa em buscar compreender. Olha que coisa linda, gente. Isso é reino. O cara não sabe, mas ele está falando da Bíblia. E aí, como que a gente associa Cristo? Não é? Mateus 9, 35 a 38. A Bíblia diz que ele chegou e olhou a cidade e falou assim, vendo as multidões, compadeceu-se delas. E ele disse assim, ó, estão exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Então, antes de ele exercer o ministério de curar pessoas na cidade, ele procurou compreender a verdadeira aflição daquelas pessoas. E em Mateus 11, 28 a 30, né? Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, cansados, eu vou dar alívio para vocês. Mas ele só buscou ser compreendido lá na cruz depois de buscar compreender a necessidade da humanidade. Percebe? Jesus, assim, inclusive no lava-pés, ele falou assim, olha, não procure entender o que eu estou fazendo agora, vocês não vão entender. Vocês vão entender depois, vocês vão compreender depois. Né? Só creiam. Né? Aliás, João 13, o capítulo que fala da lição da humildade de Jesus, né, no episódio do lava-pés, mostra tudo isso, proatividade, objetividade, prioridade, não é? Vencer, procurar se compreender, depois ser compreendido, ou seja, eu acho que João 13 aqui se aplica em todos os hábitos, né? Mas esses 2 textos, né, Mateus 9 e Mateus 11, mostra o caráter de Cristo em compreender a necessidade da humanidade para depois ser compreendido na cruz e na ressurreição. Certo? Então, o 6º hábito, eu até acho que é um problema de tradução, mas o 6º hábito colocou esta palavra, sinergizar. E eu vou deixar vocês me ajudarem. Significa sinergizar. Me ajudem aí. Abre o áudio e manda bala.
Dani, rapidão. Tem Vai. um texto sobre Jesus nesse quinto ponto? Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. No quinto ponto, eu coloquei, mas não coloquei o texto. Mateus 9, 35 a 38, e no mesmo livro 11, 28 a 30. Esses dois textos. Opa, eu coloquei aí embaixo do sinergizar, mas eu sei que você está copiando tudo aí, Fefe. Tá, Copia esse texto bíblico embaixo do 5 hábito, do quinto hábito, tá? tá, Eu vou beleza. colocar outro texto bíblico aqui no sinergizar. Mas antes eu quero que vocês me ajudem aí na definição de sinergizar. Ah, deve ser entrar em sinergia com alguém assim, né? Não sei, deve ser isso. Sem dúvida. Sinergia, duas palavras É que tipo, eu e você, daí a gente tem sinergia. Deve ser tipo isso, né? exatamente. E essa palavra que eu gosto muito, gente do céu, interdependência. Essa palavra, o autor ele traz, ele colocou assim, estou colocando aqui o resumo do resumo, tá? Conectar também, mas ele coloca assim, são 3 capítulos, tá? São 3 subtítulos. Tornar as coisas interdependentes. Buscar uma terceira alternativa. Gente, essa terceira alternativa, para mim, é a resposta da humanidade hoje. Isso chama-se tolerância, né? E valorizar as diferenças. Porque quando você tornar as coisas interdependentes, significa fazer as coisas andarem juntas. Um corpo humano, por exemplo, ele é completamente interdependente. O coração bate, daí se os médicos de plantão aí quiserem me ajudar nesse funcionamento, né? O coração bate, o sangue pulsa pelas veias e artérias, gera então energia no cérebro, e o cérebro manda comando por meio dos nervos que ativam os músculos, e você aciona os seus membros inferiores, seu membro inferior, posterior, ou seja, você tem uma interdependência, você tem uma conjuntura que funciona totalmente ligado. É a capacidade de fazer as coisas ficarem conectadas, né? Eu falo isso para o Felipe e para a Camila o tempo todo, porque eles são superintendentes de uma área de células, não significa que eles são duas entidades completamente independentes. Pelo contrário, hoje um líder que está na área da Camila pode amanhã estar na área do Fefe. E o desejo que eu tenho e o que eu busco é que se acontecer de um líder ser liderado por um e por outro, é esse líder ter a convicção de que a locomotiva é a mesma, os objetivos são os mesmos, e a glória é de Cristo, e o benefício é da igreja, e a juventude está sendo construída. Percebe? Se um membro de célula, que às vezes acontece, gente, tem pessoas que se cansam de determinada célula. É difícil ter que dizer isso, mas é possível que isso aconteça. Uma pessoa sai de uma célula e vai para outra, é a percepção de que está caminhando na mesma direção, sabe? Então, assim, é interdependência, né? Buscar a terceira alternativa, e ele falou isso lá atrás, gente, né? Para ele ter publicado a primeira edição em 89, provavelmente ele passou a década de 80 inteira pesquisando sobre isso, e hoje tem muita gente falando sobre a terceira onda, a terceira alternativa, né? A terceira escolha, porque existe uma forma equilibrada onde eu valorizo quem você é, eu valorizo as tuas opiniões, você valoriza quem eu sou, valoriza as minhas opiniões, e a gente continua sendo um corpo interdependente. Meu Deus, não tem nada mais horroroso do que ver casais se separando por causa de esquerda e direita, por causa de Bolsonaro e Lula, por causa de time de futebol, por causa de opiniões contrárias. Gente, isso é horroroso. E é um hábito que torna as pessoas vencedoras e eficazes. Você realmente, tudo que você for fazer, você sinergizar, valorizar as pessoas, você criar condições para quem está perto de você também ser bem-sucedido, né? Tem pessoas que brilham, né? É uma expressão que a gente utiliza, né? Que brilham como o sol, né? O brilho é tão ofuscante que só de olhar você fica cego e não deixa ninguém mais brilhar. Mas tem pessoas que brilham como estrelas, que brilha, tem a sua beleza, mas valoriza a beleza do brilho de todas as estrelas que estão ao redor. Então, você precisa ser sol como o sol da justiça, né? Como Jesus nos ensina para brilhar no meio das trevas.
mas entre as pessoas a gente precisa brilhar como estrela, de saber que temos um valor, mas também de valorizar as pessoas, não é? Alguém já colocou ali 2 textos bíblicos ou fui eu mesmo que coloquei? Por quê? Cola. Sinergia aqui, ó. Sinergia tá funcionando aqui, ó. Ok. A sinergia está funcionando. Tá, agora que eu entendi o processo. Mas olha, Jesus fez uma oração, cara, que foi somente o apóstolo João, discípulo João, capturou essa oração e escreveu com a riqueza de detalhes que precisava, que é o capítulo 17 de João, que a Bíblia fala da oração sacerdotal. Eu poderia citar a oração inteira, porque Jesus ele faz assim, ele se coloca como mediador de Deus e os discípulos, mas ele cria uma sinergia, ele faz quase uma confusão. Eu e tu em mim, eu neles, o Senhor neles, eles em ti. Uma sinergia que Jesus faz nessa oração, mas essas 3 frases desses 3 versículos, ao versículo 18, assim como tu me enviaste, eu os envio. Verso 24, minha vontade é que onde eu estou, estejam também eles. 26, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Isso é sinergia, isso é valorizar processos, valorizar pessoas, valorizar diferenças. É saber que existe possibilidade de todo mundo ser valorizado e ter sucesso. Isso é sinergia. Então, para eu ganhar, ninguém precisa perder. Isso tem a ver com vencer, vencer também, não é? Mas sinergia é você criar uma mentalidade de que você precisa das pessoas e as pessoas precisam de você. E ao precisar das pessoas, você seja humilde o suficiente para lançar mão de ajuda. E se alguém precisar de você, você não ser soberbo o suficiente para achar que é melhor do que outra pessoa. Percebe? Então, você sinergizar é viver como Jesus, de ele promover as pessoas e gerar entre as pessoas esse senso de interdependência. E por último, e não menos importante, um discurso, ele citou no livro uma expressão do discurso inaugural do George Bush, George W. Bush, de quem ele foi conselheiro. Não, ele foi conselheiro do Bill Clinton. Então, esse não é o George W., é o George Bush velho. Confundi aqui. Mas ele citou aqui, ó, discurso inaugural de um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Nas coisas cruciais, unidade. Nas coisas importantes, diversidade. Em todas as coisas, generosidade. Pega essa. Olha que coisa linda. Citação de George Bush. E por último, queridos, o 7º hábito de pessoas altamente eficazes. Afinando os instrumentos. Gente, chega a ser ridículo. Por que o cara ganhou milhões? Ou no singular, tá? Opa, coloquei no relógio aqui que eu e o Dani precisamos tomar remedinho. Dani, eu e você precisamos tomar aquela... Me serve você? Precisamos tomar aquele remedinho lá. Tocou lá. Coloca aí no singular, tá? É afinando... Tomar banho, não. Se bem que aqui em casa, meu, se não mandar os caras tomar banho, afinando o instrumento. Olha só. Ele coloca que afinar o instrumento, o autor ele coloca que significa você viver numa autorrenovação constante e equilibrada. E ele coloca 4 dimensões fundamentais da renovação. E como eu sou bonzinho, eu já falei... Eita, pera lá. Eita! 4 dimensões da renovação. Física, mental, emocional e espiritual. Então, por que a gente, às vezes, não consegue cuidar do aspecto físico? Porque a gente está em desequilíbrio. E aí você toca um acorde e o acorde está desafinado. Então, não adianta muito você estar bem mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, se você não estiver fisicamente bem. Então, eu não vou aqui falar de todas as variáveis, mas tem gente que está fisicamente power, está morto espiritualmente.
Então, o equilíbrio dessas 4 dimensões do autor, Stephen Covey, ele fala que é de fazer isso de maneira equilibrada e constante ao longo da jornada, tá? E aí você conquista. Boa noite, Nandinha. Você conquista o direito e o poder de influenciar pessoas. Gente, isso aqui é fantástico. Influenciar pessoas é fruto de você andar com a sua vida afinada. Porque se a tua vida estiver desafinada, você não gera legado, você não gera uma boa reputação, você não gera admiração nas pessoas. Então, assim, você não precisa ser músico para você achar ridículo um acorde com notas desafinadas, com cordas desafinadas, né? Então, assim, recentemente tem a história, né? A história que eu gosto de contar do afiando o machado, né? Mas um sábio disse: se eu tivesse 20 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 18 horas afiando meu machado, né? Significa afinar os instrumentos, se preparar, equilibrar, saber que em determinados momentos você sofre por causa de estresse, por causa de inatividade, você machuca pessoas porque você está ferido e não conseguem se curar, né? E para a gente finalizar, então, onde que Jesus nos ensina a respeito do afinando os instrumentos? E não é um texto bíblico em especial, mas eu vou classificar como uma palavra que se desemboca em 3 ações. Vou deixar vocês aqui no suspense até eu terminar aqui. Não, já estou terminando já. Olha só que coisa linda, gente. Ó, afinar um instrumento, na minha percepção, tá? E não tem nada a ver com o autor. Tudo que eu falei a respeito de Jesus não tem nada a ver com o autor. Tem a ver com as minhas percepções relacionadas ao conteúdo do livro. Mas, na minha opinião, afinar um instrumento, influenciar pessoas, viver de maneira equilibrada, significa o discipulado que Jesus vivenciou durante 3 anos, 4 anos com seus discípulos. O chamado, porque ele pegou 12 instrumentos desafinados, ele preparou e, em seguida, ele enviou esses caras para uma missão maior do que a dele mesmo, né? Ele falou: vocês vão fazer obras maiores. Então, Jesus ali, obviamente, ele marcou a história, ele é nosso Senhor e Salvador, mas ali ele enviou, ele capacitou, ele deixou afinados os instrumentos para fazerem obras maiores. Ide e dar sequência, deem sequência a tudo que eu fiz agora com vocês. Então, queridos, eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de ter preparado isso. Me ajudou bastante, são novas percepções que eu tenho a respeito do livro e do autor. Eu nunca tinha tido essa análise atual, né, do livro com a vida de Jesus. Foi um insight, eu creio que Jesus mesmo sussurrou ao meu ouvido. Eu não tinha ouvido os stories da Lau, né? A Laura gravou agora à tarde, né? E agora que o Fefe falou, que eu fui ver os stories do Instagram, e quando ela falou, eu falei: caramba, tem tudo a ver com o que eu vou falar, e a gente não combinou. Louvado seja Deus. Então eu vejo que há uma sinergia espiritual nisso que a gente tem feito aqui. Eu louvo a Deus pela tua vida, Laurinha, pela tua percepção na semana passada falar sobre isso. E assim, de propósito, eu não gastei tempo falando de Efésios 5, 15 a 17, que é o nosso texto base, né? Efésios 5, citando de novo, né, de 5 a 17, remir o tempo, porque os dias são maus, né? Então vejam como vocês andem. Administrar o tempo é a ponta do iceberg. Administrar o tempo e a agenda é a ponta do iceberg. Quando a gente se vê sufocado pelas tarefas diárias, é porque a gente precisa lá voltar no hábito 1. Ser proativo, objetivo em mente, prioridades, e assim, consequentemente, ali você pensar em vencer,
compreender para depois ser compreendido, sinergizar e viver num constante discipulado, deixando legado para aqueles que vêm depois. Eu não tenho grandes pretensões numéricas com relação à nossa juventude. Eu já fui mais ousado de pedir para Deus assim, Senhor, encha o nosso espaço esperança de jovens, adolescentes, queremos fazer um culto. A gente nem pode mais fazer isso, eu nem tenho orado mais nesse sentido. Mas o meu desejo hoje, meu objetivo com vocês, 40 pessoas que têm semanalmente se conectado, mais às vezes, né? É que vocês cresçam na presença de Jesus, amadureçam pessoalmente, emocionalmente, espiritualmente e sejam muito maiores do que algum dia eu pude ser ou ainda vou ser, mas que vocês sejam pastores, líderes, homens, mulheres, jovens, adolescentes muito melhores do que algum dia sonhei em ser. Esse é o meu desejo. Por isso que assim, eu estou finalizando, declarando para vocês qual é a minha missão com vocês. É torná-los muito melhor do que eu, torná-los muito melhor do que vocês podem imaginar que vocês são, mas realmente levar vocês a viver a plenitude do que Deus tem para a vida de vocês. Essa é a minha missão com relação a vocês e eu espero que os meus hábitos me levem a isso. Deus abençoe, um beijo no coração. Se quiserem fazer perguntas, considerações aí, fiquem à vontade. Dani, tem uma pergunta aqui para fazer, porém, eu queria deixar um comentário. Eu vejo que talvez muitos aqui chegaram aqui perguntando qual que é o limite, qual que é, sei lá, é muito errado eu explorar demais meu tempo e tudo mais, e eu acredito que grandes coisas foram resolvidas. Mas eu creio também que, enquanto você estava falando, estou lendo esse livro aqui, ó, recomendo, chama Deuses Falsos, do Tim Keller, a Nanda que me deu de presente de aniversário. E eu acho que se enquadra muito no tema que a gente está falando. Então, às vezes você veio para cá, eu devo abrir mão do quê? Ou eu tenho que participar da igreja até que ponto? Ou eu estudo até que ponto? Ou eu descanso até que ponto? Eu creio que você esmiuçou tudo, os passos práticos que a gente pode tomar. Mas eu queria deixar esse trecho que diz assim, ó. Porque a gente está falando de coisas boas, né? Então, tipo assim, estudar é bom. Descansar é bom. Ir na igreja é bom. Então, tipo assim, são coisas boas. E ele diz assim, ó. Sabemos que algo bom se tornou um Deus falso quando as exigências que impõe a você ultrapassam os limites apropriados. Então, nessa questão só de organização de tempo, eu queria deixar isso aqui, porque não é a gente, igual eu falei, talvez alguém chegou com a expectativa da gente dar uma fórmula secreta de como gerir o tempo, né? Então, eu acho que o Espírito Santo que tem que falar o que tem que ser feito, o que vai ser feito, e eu acho que esses 7 passos práticos nos ajudam muito nisso. Mas que o estudo não vire o nosso Deus, que o nosso descanso e ociosidade não vire o nosso Deus, que o nosso trabalho não vire o nosso Deus, entende? Então, só queria deixar essa frase aí com vocês, beleza? Bom, eu creio que essa frase que eu coloquei agora, eu acho que é uma das últimas coisas que eu coloquei, eu acho que talvez seja uma resposta, né? Você viver em equilíbrio. Se você está estudando muito a ponto de não se alimentar direito, problema. Se você está se dedicando muito à célula discipulado a ponto de não conseguir cuidar dos seus estudos, problema, não é? Você passa 2 horas na academia e não consegue finalizar uma tarefa super importante para o dia seguinte, problema, né? E assim por diante. Então, assim, é viver em constante equilíbrio. Você não pode ser refém da tua agenda, você tem que ser protagonista do seu dia, né? Então, tem gente que está sempre correndo, está sempre atrasado, está sempre desequilibrado. Então, assim, tudo bem, a gente valoriza as pessoas, tem algumas pessoas que são assim, e ok, mas se estiver atrapalhando a sua própria vida, tem que ser reavaliado, né? Eu creio que o novo tempo agora conectado vai gerar muito estresse, porque a gente passa muito tempo sentado, muito tempo olhando para a tela azul do computador, que causa problemas nas vistas, nas córneas, no corpo, né? Então, a gente precisa criar uma nova rotina, novos hábitos. Eu creio que esses 7
realmente podem ser preciosas aí para você refletir, repensar, refazer a tua história e ser, de fato, o protagonista dos seus dias, protagonista da sua história. Eu realmente desejo isso para todos vocês. O que mais? Tem uma pergunta aqui, assim, na mentalidade, vencer, 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 como lidar em competições organizadas? Então, sei lá, jogo de futebol, é uma Ah, pergunta. não, é diferente, né? Eu creio que daí competição, esporte, tem a ver com ganhar, né? Não tem jeito. Tudo bem, Jesus, né, não tem história de Jesus jogando vôlei na praia com os discípulos, né? Pô, certeza que ele ia querer cortar e fazer ponto, caramba, né? Eu gosto muito de esporte e vibrei hoje quando eu vi a performance do Neymar, né, pelo PSG, vibrei quando o Corinthians fez 2-0, chorei quase quando o Atlético Mineiro virou para 4-2, né? Enfim, né? Eu creio que vencer tem mais a ver com relacionamento e não com competição esportiva, né? Aí eu acho que são outros fatores. Competição tem que ganhar, pô. Eu sou extremamente competitivo. Você vier aqui na minha casa, meu, quiser brincar de dominó, meu, eu vou tentar ganhar de qualquer jeito. Fechou, é Cacão, isso aí. considerações Cacão. finais Cacão aí. tá quieta hoje. Sorte a voz. O Dani tá falando, eu tô aqui só quietinha, ouvindo, aprendendo tanto quanto vocês. Mas quando eu falo muito sobre essa questão, me pego pensando, né, sobre me organizar e tudo mais, eu gosto muito de olhar para a palavra quando Deus vai criar o mundo, eu vejo que ele cria tudo de forma bem arrumadinha, organizadinha. Então, tem o primeiro dia e o que ele fez no primeiro dia. Ele nos ensina, inclusive, a montarmos uma agenda e seguirmos a nossa agenda. Deus nos permite fazer uma agenda e seguir uma agenda, né? Pelo menos dentro daquilo que a gente pode. Então, Deus foi criando dia por dia. E isso me mostra muito essa questão da organização. Deus nos ensinando a colocarmos num papel o que a gente tem para fazer no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e tentar cumprir aquilo que nós colocamos ali. Mas é legal ver que entrou na agenda de Deus, inclusive, o descanso. Então, é uma coisa que a gente precisa colocar na nossa agenda também, né? Que é o descanso. E além disso tudo, quando a gente vai para Jeremias, a gente vê ele falando, né, que há tempo para todas as coisas, simplesmente todas. E às vezes a gente não respeita o tempo das coisas e a gente atropela, vai pondo uma coisa em cima da outra. Mas se a gente então considerar que há um tempo certo para todas as coisas, eu também posso trazer isso para minha agenda no dia a dia, posso trazer isso para minha vida, para o meu trabalho, para o meu estudo, posso trazer isso para minha célula. Então, há um tempo certo para todas as coisas e Deus nos fez de forma organizada. Ele é organizado. Então, ele foi deixando dicas para a gente de como a gente pode construir isso tudo. Então, eu curti demais essa questão de olhar para Deus e imaginar Deus com uma agenda, sabe? E realmente falando, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu não vejo um Deus desorganizado, eu vejo um Deus super organizado. E ele pode nos ensinar. Então, se a gente ouvir mais ele, talvez ele nos ajude mais também a sermos organizados. Legal. Compromisso. Compromisso, inclusive, ó. Faz tempo que a gente menciona, mas vamos tornar isso um hábito. Terminar 10h30 pontualmente, tá certo? Eu sei que muitos de vocês estão com a agenda pesada aí, começar das 9 às 10h30, às vezes eu sei que é um sacrifício para muitos, né? Então, eu não quero que você sacrifique nada para você estar aqui. Isso entra no seu planejamento. Então, vamos ficar bem atentos. Semana que vem, nosso Amp Room vai ser na quinta e das 9 às 10h30, tá certo? E o tema... Inclusive, Dani, porque às vezes a gente vê que a galera vai saindo, né, dependendo do horário. Se vocês acharem melhor 8h30 e for algo meio que unânime, a gente pode também tentar dar uma apertadinha nisso. Mas 8h30 às 10h, vocês... daí a gente começa, por exemplo, 8h30 e vai até às 10. Então, não sei o que vocês preferem. É que 9 horas é legal porque a pessoa já jantou, né? Só senta pra gente conversar. Olá, fala aí o que você achou. Ajudou um pouco dentro daquilo que você sugeriu na semana passada? Sim, Dani, foi super bom.
Minha internet tá funcionando? Tá? Tá, é que começou a Sua travar camisa agora. amarela. Posso falar só um Não, negocinho? Oi? sua camisa amarela tá linda, sua internet tá ótima. É, gente, então, uma coisa que eu tenho pra falar que é, assim, parecida com o que a Camila falou, que Deus é uma pessoa organizada. Uma coisa que eu ouvi é que em um congresso um congresso que chamava Liturgia do Ordinário, que se baseou em um livro, e é com aquela mulher que escreveu O Lugar da Espera na Vida Cristã. Não sei se vocês já leram esse livro, já ouviram falar. É muito, muito bom, recomendo. Mas, enfim, aí ela tava falando que, tipo, Deus fez a gente seres com hábitos, entende? Para criar hábitos. Tipo, a gente tem o hábito de escovar o dente, a gente tem que tomar banho. E, tipo, Deus podia ter criado a gente sem esse tipo, sem a necessidade da gente ter que fazer essas coisas. Mas a gente é um ser de hábito, então a gente tem que criar também dentro do nosso dia a dia também hábitos que a gente possa buscar Deus. E as outras coisas também que eu queria falar é que a gente sim tem que ter uma agenda e tal. Isso é para as pessoas mais sistemáticas. Tipo, às vezes eu sou um pouco assim, mas nem tanto. Depende do dia. Mas, tipo, você fazer uma agenda e aí colocar todas as coisinhas que você tem que fazer. Beleza, chega no final do dia, você não cumpriu uma, duas coisas, você já fica bad. Só que, tipo, você se esforçou, você não ficou varzeando, e tá tudo bem varzear também em alguns momentos, mas enfim, vocês entenderam, né? Tipo, não ficou varzeando o tempo todo, só que você não conseguiu cumprir. E daí ela falou que, tipo, Deus é o Deus do tempo. Então, as interrupções que a gente tem no tempo foram feitas por Deus, entende? Então, a gente tem que saber lidar com isso também. E, enfim, era só isso que eu queria falar e eu amo esse tema, sério. Legal. Por mais que eu não seja, eu tô tentando, assim, me adaptar ainda a essa rotina e tal, mas eu gosto muito desse assunto. É isso. Legal, espero que realmente tenha contribuído. Eu já dei uma pesquisada aqui, parece ser legal, Liturgia do Ordinário. Muito legal. Eu também não sou das pessoas mais sistemáticas, organizadas, não. É um desafio para mim, mas a gente tem que continuar perseguindo. Tem algumas coisas que a gente vai perseguir a vida inteira, né? Sempre para melhorar. Semana que vem, fala aí, Fefe e Cacão, o que vocês acham? Não, vamos decidir durante a Surgiu. semana, mas vieram duas sugestões muito boas. A gente pode trabalhar as duas, né? Uma numa semana. Eu lembro que também tinham sugerido na semana passada sobre ativismo, alguma coisa assim. Então, sugeriram também homossexualidade, que é um tema já mais polêmico, que a galera sempre espera a gente falar sobre isso. Quem mais? Vamos conversando sobre isso, então? Ok, vamos lá, se vocês tiverem sugestões, manda aí para cá, para o Fê, a gente vai decidindo aí no AMP e a gente anuncia, beleza? Beleza. Homossexualidade, intimidade, movimentos ativistas que ficou de semana passada, ou 5 ministérios, 5 dons espirituais. Os 5 dons espirituais tem que ser em mais de um dia, eu acho. Mas beleza. Vamos ver isso aí. 5 dons espirituais, está Oh, limando os outros? 5 dons ministeriais, desculpa. Ei, Ministeriais. Felipe, tá lendo o bagulho? Falei errado. Ah, é que a gente fica falando dons espirituais, não foi do hábito. Domínio próprio. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Mandem mensagem para mim para cá e é nóis. Fechou? Vamos orar para Quem acabar? vai, quem vai orar? Caquinha, né? Caquinha. Falaram junto. Vai ter que orar, Camis. Os caras falaram junto, É velho. Que da sinergia aqui, hora. ó. Tá funcionando. Você não Sinergia, queria velho. sinergia? É Deus tá nós aqui, gritando. ó. Não orou o dia inteiro, vai ter que orar agora. Te amo, nego. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Muito obrigada, Deus, pela tua palavra que a gente pôde estudar juntos aqui hoje. Obrigada pela vida do Dani, da Cacão, do Fefe, que estudaram para poder edificar as nossas vidas, Deus. Que o Senhor possa mesmo nos ajudar, Deus, a gerir o nosso tempo, a entender e ter sabedoria, Deus, para cada momento, para cada decisão que a gente tiver que fazer, Pai. Esteja mesmo
nos guiando, Espírito Santo, e que a gente possa mesmo continuar nos observando e continuar parando para refletir sobre os nossos dias, para que a gente nunca deixe o Senhor para depois, que a gente sempre esteja com os olhos fixos em Ti, Jesus, para poder Te buscar em primeiro lugar e poder glorificar o Teu nome com o nosso tempo e com tudo que a gente fizer na nossa agenda. Guarda o resto da nossa noite, o resto da nossa semana, cada um que está aqui, cada família, que todo mundo, de cada um aqui, Deus. Guarda os nossos dias mesmo em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Isso aí, lindezas. galera. Um Até beijo, mais. um abraço. Até sábado no AMP. É nóis.